Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo de 1 a 4. Uma carta pastoral do apóstolo Paulo. Antes de iniciar a leitura bíblica, eu queria fazer uma oração para que o Senhor atinja o nosso coração e a nossa mente. Senhor Deus, a Tua palavra está aberta, Senhor. A Tua palavra sempre fala ao nosso coração. Então, que o Teu Espírito Santo nos conduza, porque aqui está tudo que o Senhor aconselhou através dos Teus servos. Aqui está, Senhor, a vida para nós. Aqui está a direção para nós, Senhor. Então, nós queremos Te louvar e Te engrandecer nesta noite, pois a Tua palavra é viva, eficaz ao nosso coração. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema dessa noite é a prioridade da oração pelos perdidos, porque como se trata de missão, a gente vai ter uma abordagem bem mais missionária através da oração. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 a 4. Paulo está falando a Timóteo: antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, vou trabalhar com os irmãos nessa noite em 3 pontos. O primeiro vai ser a prioridade da oração, se tratando na questão evangelística e missionária. Depois, o alcance da oração. E, por fim, o propósito da oração. Não sei se os irmãos estão acompanhando aí nas redes sociais a Nigéria, o quanto aquele país tem sofrido com a perseguição aos cristãos. Então é de suma importância a gente incluir a Nigéria em nossas orações. Inclua os países nas suas orações. Ore pela Coreia do Norte para que o ditador se converta. Então nós podemos visitar de joelhos esses países. Para a oração não há dimensão, para a oração não há barreiras. Através da oração a gente pode chegar a muitos lugares e a muitos corações. Então, a carta de Paulo a Timóteo, ela segue algumas instruções, porque Paulo está muito preocupado com a igreja de Éfeso. A carta aos Efésios, ela é uma carta bastante doutrinária, mas a carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral. É uma carta com extremo cuidado para direcionar um jovem pastor que está enfrentando grandes dificuldades com a sua igreja. Heresias que vêm adentrando na igreja, os líderes, presbíteros, diáconos, que por sua vez dando mau testemunho. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta sempre lida quando os diáconos, presbíteros e pastores são consagrados. São impostos ali quando a gente impõe as mãos sobre eles e quando foi também sobre a minha vida. Porque é uma carta pastoral que direciona como tem que ser um líder. Então Paulo, quando está escrevendo para Timóteo, ele está bastante preocupado, porque a igreja está com sérios problemas dentro dela. Pessoas que não estão dando bom testemunho, líderes problemáticos, mulheres dando trabalho e problemas também para a igreja. Então, quando a gente lê a carta de Paulo a Timóteo, são vários conselhos de como que tem que conduzir uma igreja e como que tem que ser um culto público.
Esse trecho que a gente leu é Paulo dizendo para nós como que tem que ser o culto público. Ele está dando uma prioridade para a oração, porque a oração ela vem antes de todas as coisas. E Paulo está alertando a Timóteo, aconselhando a Timóteo, porque uma coisa se esqueceu nessa igreja, da oração. Essa igreja se esqueceu da oração. É por isso que Paulo faz questão de trazer essa orientação. Voltem para a oração. Os irmãos dessa igreja preocupados com problemas e talvez até o próprio Timóteo, ali enfrentando essas dificuldades, ele estava ali diante de situações problemáticas e talvez até esquecendo de orar ao Senhor. Então Paulo traz para ele uma advertência para que ele se volte, para que o culto público tenha como prioridade a oração. E muitas vezes os cultos têm mais recado do que oração. Muitas vezes os cultos têm mais música do que oração. Eu já visitei muitas igrejas, para pregar. E lá passei por várias situações. 10 minutos de pregação. Aqui vocês têm que aguentar a gente, às vezes até quase 1 hora, Mas tem igreja por aí que você prega 10 minutos. Se cantou 1 hora, aí se dá recados por mais 30, 40 minutos das programações e tudo que acontece. Aí sobra 10 minutos para você orar e para você pregar. Então Paulo, quando ele está escrevendo a carta de Paulo a Timóteo, ele está avisando a Timóteo que ele precisa voltar para as orações. Ela tem que ser o alvo principal de um culto público, porque é a oração que nos conecta ao Senhor. Então essa é a realidade dentro dessa igreja, uma igreja que esqueceu a oração. E não é só igrejas que esquecem a oração, nós também. Por vezes a gente esquece de orar. As nossas orações muitas vezes são fortes por algum tempo, mas ao longo do tempo elas vão diante dos problemas, das dificuldades, a gente até esquece de orar. E a gente passa por isso. Então Paulo está nos alertando que nós precisamos orar. Você pode ver aí no capítulo 2 da carta, entrando agora no tema prioridade da oração, Paulo inicia essa carta dizendo: antes de tudo, pois, exorto. Antes de tudo, ele está querendo dizer aqui que a oração, ela é prioritária no culto público. Ele fala: Timóteo, antes de tudo, a oração. Antes de qualquer coisa, a oração. Então fica evidente que a igreja de Éfeso, ela fez uma coisa que as igrejas não devem fazer: parar de orar pelos perdidos. Parar de orar pelos perdidos. Então a igreja de Éfeso, Paulo está orientando ela para que ela se volte a fazer as suas orações aos perdidos, para que essa comunidade voltasse a ter como centro dela a oração, pelos perdidos exclusivamente. Por quê? Nenhuma igreja cresce sem oração. Nenhuma igreja se desenvolve sem oração. Tem igrejas inchadas, não igrejas que cresceram através de oração. Obviamente, tem muitas igrejas verdadeiras, mas a igreja ela só se desenvolve, ela só cresce, nós só cresceremos espiritualmente se houver oração. E quando se trata de igreja, como que nós vamos encher esses bancos? É através da oração. Não tem outra fórmula. Não tem. Não adianta a gente sair nas ruas sem oração. Não adianta. Não adianta eu tentar evangelizar sem oração. Porque o meu coração ele precisa ser tratado primeiro, para que eu pregue o evangelho depois. E aí, essa pessoa encharcada pela oração, ela prega o evangelho para quebrar as barreiras espirituais dos corações. Então, essa igreja sofria bastante com os falsos mestres, esses presbíteros, diáconos que ficavam deturpando o evangelho. E aí havia uma questão interna muito complicada, porque Jesus Cristo ele veio e transformou a forma agora como era conhecida antigamente através da lei judaica. Agora não precisamos mais da lei. Começa a ter dentro da igreja um certo comportamento de achar, igual eu falei na semana passada, e isso se repete muito nas cartas, de que é Jesus mais alguma coisa para a gente ser salvo.
Então começaram a acreditar que nós precisamos de Jesus e da lei judaica para ser salvo. Então Jesus, ele não é suficiente nesse ponto. Então Paulo, ele começa a alertar. E existem aqui nesse caso dois grupos, os gentios prosélitos, aqueles simpatizantes do judaísmo, e os próprios judeus. Então, eles estavam com uma ideia de que só era salvo quem era do grupinho deles. Só era salvo aquele grupo específico, os simpatizantes e os próprios judeus, mais Jesus Cristo como Salvador. Então, eles começam a ser um grupo seleto. Não tem espaço mais para ninguém. E Paulo está alertando que nós precisamos orar por causa dos perdidos. Porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele não é uma seita. Ele não é algo exclusivo. Não é só a nossa igreja Betel aqui e não entra mais ninguém aqui. Não, essa igreja aqui é do Senhor Jesus. Ele nos manda a pregar o Evangelho e a orar para que mais pessoas venham para cá. Então essa é um pouco a atenção que está ocorrendo dentro dessa igreja, porque eles estão deixando de fazer a oração evangelística. Abandonaram. Ninguém ora mais para as pessoas se converterem. Eles não estão mais com o foco de olhar para os outros corações. Eles estão olhando só para dentro. Então a oração, ela vem antes de todas as coisas. Ela vem antes da missão, antes do evangelismo. Então, para que a gente continue aqui, nós precisamos pensar uma coisa quando se trata da oração pelos perdidos e das pessoas em situação extremamente morta espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, meus irmãos, a prioridade da oração pelos perdidos, ela se baseia num quesito de que as pessoas estão mortas. É um corpo vivo, com um pensamento, ela trabalha, ela estuda, mas espiritualmente essa pessoa, ela é morta. Então, ela não ouve, ela não enxerga. Eu vi aquela cantora, qual é o nome dela? Acabei esquecendo, a Novaes, esqueci o primeiro nome dela. Raquel Novaes. Ela contando que ela foi num casamento cantar, e ela cantou louvor, né? Eu vi ela cantando lá no congresso da presbiteriana, em Águas de Lindóia. Extremamente diferente ver aquela mulher cantar. E aí tinha um músico muito famoso nesse casamento. E ele viu ela cantar, e no final ele chegou perto e falou: que desperdício. Que desperdício. Quer dizer, ela poderia estar cantando músicas do mundo, diante do talento grandioso que a Raquel Novaes tem. Então, quando o mundo olha para nós, eles não entendem, meus irmãos. O mundo não entende por que você está aqui. O mundo não entende por que nós seguimos Jesus Cristo, e esse é o resumo que ela vai fazendo. O mundo não entende, o mundo não enxerga, o mundo é surdo. Os olhos do mundo não conseguem enxergar o que é seguir a Jesus Cristo. Eles não sabem o que é salvação, eles não sabem o que é o prazer da fé. Então eles nunca vão entender. Então, na Bíblia você vai ver que a Bíblia diz algumas coisas a respeito dos filhos perdidos, né, diante desse fato do coração que não tem Deus. João 8,44 vai falar que são filhos do diabo. Atos 28,18 vai falar que sob a autoridade de Satanás. Marcos 3,27, a casa de um homem forte. Eles são prisioneiros. Isaías 14,17, prisioneiros de guerra. E em 2 Coríntios 4, 3 e 4 vai dizer, cegados para o Evangelho. Então, uma pessoa natural, é o que a Bíblia vai dizer, o homem natural, ele não tem a capacidade de entender o Evangelho se Deus não tocar no seu coração. E a oração é uma arma para isso. Deus nos deu a oração para que a gente use ela para alcançar esses corações perdidos.
Um bom exemplo disso, imagina você um barquinho no mar, Deus é o vento, Ele sopra para onde Ele quer, com a força, a quantidade que Ele quer, e você levanta a sua vela, e o vento sopra sobre ela. E aí Deus usa você, permite que você participe do agir dEle no mundo e no coração das pessoas, dos perdidos. Então Paulo está falando antes de tudo, a oração. É antes, Timóteo, eu estou exortando você, não se esqueça que a gente precisa orar antes de tudo. Então, as pessoas, elas são prisioneiras. Eu falei aqui também do homem forte, de Marcos 3,27, quando você lê lá, você vê que o povo ali está achando que Jesus está expulsando o demônio, porque ele é o próprio demônio. Ele fala, mas um reino dividido não pode existir. Como que um lar dividido existe? É guerra. Então, ele está querendo dizer assim, eu expulso porque eu tenho mais autoridade. Eu amarro o homem forte e roubo os bens dele. Então, o homem forte é o diabo. A casa é o sistema onde ele aprisiona as pessoas. E vem Jesus, que segura, então precisa de alguém mais forte do que o homem forte, que está aprisionando as pessoas, e Jesus o segura e liberta os bens que são os perdidos. Então Paulo, quando ele está orando, ele está falando, orem pelos perdidos. Nós precisamos orar para derrubar essas barreiras, não que nós tenhamos algum poder, não, muito pelo contrário, é o Senhor que faz todas as coisas, mas a participação pode ser minha e sua, desse projeto de Deus aqui na terra. Então, Paulo exorta nessa prioridade da oração, do nosso primeiro ponto, de que nós precisamos orar pelos perdidos. Então, o Deus desse século, no 2 Coríntios 4:3, vai falar que ele cegou o entendimento dos incrédulos. É por isso que muitas vezes você fala. Faz 10 anos, Éder, que eu falo para ele, que eu prego o evangelho, mas ele não escuta. Ele está morto, espiritualmente morto. Ele não enxerga as coisas de Deus. Ele não ouve as coisas de Deus, se Deus não tocar o coração. Lewis Schaeffer, ele vai dizer que a cegueira da mente e o véu colocado sobre a mente mencionado em 2 Coríntios, capítulo 4, causa uma incapacidade espiritual para o descrente entender o caminho da salvação, e é imposta sobre o homem não regenerado pelo arqui-inimigo de Deus, em suas tentativas de impedir o propósito de Deus na redenção. É uma condição da mente contra a qual o homem não tem nenhum poder. As pessoas que estão perdidas, elas não conseguem lutar contra isso. Elas nem enxergam, elas nem sabem da sua real situação. Então a oração, ela vai ser importante, como Paulo diz, antes de tudo, orar pelos perdidos, e a gente vai ver ainda mais no decorrer aqui da palavra. Lee Thomas, ele vai dizer assim, que ele leu uma matéria da revista em 1979, em que o autor, Manley Beasley, ele diz assim, como orar pelos perdidos? Ele fala, orar pelos perdidos é uma área sobre a qual muito se fala, mas pouco se conhece ou se entende. É como tentar abrir um cofre trancado sem conhecer a combinação. Não importa quão valioso seja o conteúdo, nós acabamos frustrados e desistiremos. Uma pessoa incrédula diante de você é como um cofre, que você não tem a senha, você não consegue, um monte de combinação. Não dá para abrir, você não consegue. Se não for o agir de Deus para abrir esse cofre, essa pessoa não conhece o Evangelho. E nesse caso, as nossas orações são importantes para que esse cofre se abra e Deus entre nesse coração duro. Então, em muitas igrejas, como eu falei para vocês no começo, já deixaram de orar. Tem igrejas, meus irmãos, que nem tem reunião de oração. Não existe mais. Na semana passada eu falei que não existe escola dominical, em muitas. E em muitas já não existe oração. Uma igreja não cresce sem oração. As igrejas que não priorizaram a oração, não priorizaram o ensino, não priorizaram pregação bíblica, elas vão morrer ao longo do tempo.
porque a oração, ela sustenta a igreja de Cristo. Charles Spurgeon, ele conta um pouquinho sobre a vida dele. O príncipe dos pregadores, muito famoso, né, em seus sermões, ele fala que ele foi criado por mãos de oração, que pegava ele do berço, que cuidou dele na infância dele. Pai pastor, vô pastor. Então ele cresceu dentro da igreja, é um menino da igreja, que cresceu, mas que não conhecia Cristo. E aí ele conta que ele ouviu muitos sermões, muitos. Ele ouviu muitas palavras, ouviu muitos pregadores. Ele foi aconselhado desde a infância pela sua mãe, um menino crente aos nossos olhos, mas que não conhecia Jesus Cristo. E ele diz que um dia, um presbítero, onde o pastor não estava, pregou lá em Isaías, eu não me lembro o capítulo, isso aqui está fora aqui do que eu escrevi. Ele ouve o sermão simples de um presbítero iletrado, que mal sabia falar algumas coisas, que não conseguia desenvolver o texto, mas que o versículo bíblico tocou o coração dele naquele dia. Ele falou que parecia que ele vivia numa tribo não alcançada da África, quando naquele momento os seus olhos se abriram. É através da oração, uma mãe de oração. Mãe de Charles era uma mulher de oração, uma mulher que sempre olhou para o seu filho com os olhos de oração, com mãos de oração. Então o homem natural, ele não enxerga as coisas de Deus enquanto Deus não tocar no coração. E aí entra a prioridade da oração nesse primeiro ponto nosso. Nós precisamos orar para que Deus toque o coração dos perdidos. Prioridade da oração. Agora, o alcance da oração. O versículo 1 ainda, a parte B, e o versículo 2. Que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Paulo, ele vai usar aqui 4 tipos de oração. Eu não sou especialista em grego, então eu vou passar em português para vocês o que significa. Mas Paulo está dando aqui algumas instruções agora que nós precisamos, com a nossa prioridade na oração pelos perdidos, a fazer as súplicas, orações, intercessões e ações de graças a favor de todos os homens, todos, em favor dos reis, presidentes, deputados, prefeitos, vereadores e todos que se acham investidos de autoridade. Vou explicar isso aqui um pouquinho mais, mas antes, as súplicas. Essa oração ocorre por causa de uma necessidade, é uma súplica. Os perdidos sempre têm a grande necessidade da salvação, e o povo de Deus tem essa missão, é a insuficiência humana se aproximando da suficiência divina. Então Paulo, quando está falando para eles assim, olha, vocês precisam orar na oração de súplica, de necessidade, é necessário orar pela salvação dos perdidos. Vocês perderam o foco evangelístico. Vocês perderam o chamado de vocês, que é compartilhar o evangelho, orar pelos perdidos. Então, Timóteo, avisa a igreja, comunica à igreja que vocês precisam orar com orações de súplicas. E depois ele segue, orações já é um movimento da alma em adoração. Quando eu vou orar, já enfatiza esse caráter sagrado. Agora é uma adoração, eu me coloco em espírito para orar ao Senhor. Resumindo ela, petições. Precisamos fazer orações de petições. E esse tipo de oração, ela é dirigida a Deus sobre as nossas necessidades. Então Paulo, assim, ele não está dando uma exclusividade somente aos perdidos, mas a igreja, ela perdeu a oração como sentido de existência. É como se já não estivessem mais orando. É como se não estivessem mais nem orando por si, nem orando pela sua família, pelo seu marido, esposo, pelos seus filhos. Eles perderam a identidade da oração.
Então a oração aqui que Paulo diz, também é a oração da necessidade. O que você está passando? Peça. O que você está enfrentando? Peça a Deus. Qual é a dificuldade? Pede ao Senhor para que Ele possa atuar, para que Ele possa agir na sua vida. Qual é a dificuldade? É um filho perdido? É uma dívida? O que é? Fale com o Senhor. Explique para Ele. Peça, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de recursos. Me ouve, Senhor. Então Paulo usa essa oração, que são uma oração diante dos nossos desejos e necessidades, de forma reverente. Depois ele fala a intercessão. É a ideia de entrar na presença do rei para fazer um pedido. Então agora nós entramos diante da majestade de forma reverente para fazer intercessão. Agora é uma causa. Agora é uma causa. Entramos na sala do trono do Senhor Deus para nos aproximar e falar intimamente. Isso é o grego. Nos aproximamos agora de Deus na intercessão para falar de forma íntima. Temos uma causa, Senhor. Precisamos conversar, Senhor. Ouve a minha causa. É uma intercessão. O sentido da palavra é quando nós falamos da intercessão de Cristo e do Espírito Santo pelos seus filhos. É o mesmo sentido. É quando Cristo orou por nós. É quando Cristo intercedeu por nós, como um mediador. Então agora nós entramos na presença de Deus para orar por um perdido. Fala, Senhor, tenho essa vida aqui. Salva ela, Senhor. E depois, John MacArthur, ele vai dizer a respeito da intercessão. O pedido de Paulo é para que os crentes de Éfeso tenham uma compaixão pelos perdidos e compreendam as profundezas de sua dor e miséria e se aproximem intimamente de Deus, pedindo a salvação deles. Quando nós fomos lá na pedra fundamental, vocês lembram o que foi feito lá? O que nós fizemos? O que nós enterramos? Os nomes dos perdidos. Nós colocamos lá o nome dos perdidos para orar por eles, para interceder por eles. Será que a gente já se esqueceu dos perdidos? Depois Paulo vai usar uma outra oração, ações de graças, e aí é a gratidão a Deus. O pior de uma oração é uma oração egoísta. Então as nossas orações, elas acompanham dentre elas de petições, de intercessões, de orações, mas também de ação de graça. Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Então, as ações de graças, ela entra também nesse conjunto de oração. Já é uma oração onde nós olhamos para Deus e enxergamos a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Depois Paulo continua no versículo, ainda dizendo assim, por todos os homens, e aqui ele já vai incluindo de forma abrangente. Então Paulo agora ele está ampliando o alcance. Agora é quem? Os reis e todos os homens que exercem autoridade. Todos os homens significam todos, sem distinção, sem raça. Eu não gosto do Lula. É sem distinção. Eu não gosto do Bolsonaro. É sem distinção. É por todos os homens. Todas as autoridades, todos os nossos políticos, todos os nossos líderes que conduzem o nosso país, o nosso chefe, o nosso patrão, todo mundo que está fora, que estão perdidos e que precisam de salvação. Então agora é uma oração que ela não é seletiva, e o problema deles, de Éfeso, é que eles estavam sendo seletivos, era só para um grupo, e Paulo está falando, não, é para todos os homens, então não esqueçam de orar. Então nós falamos da prioridade da oração, do alcance agora dessa oração. E por que Paulo está dizendo isso? Porque Nero governava. Nero era terrível, maligno, estava esmagando os cristãos. E qual que é a mente de Paulo, através do Espírito Santo? Se vocês viverem bem com as autoridades, tudo vai bem.
Se vocês não forem divididos, tudo vai bem. Se as autoridades gostarem de nós, tudo vai bem. Então Paulo ordena para eles, para que eles orem, até por Nero. Então nessas alturas, talvez Nero era até odiado, porque eles não compreendiam que a oração, ela alcança os perdidos. E Nero era um que precisava de Jesus Cristo tanto quanto cada um de nós aqui. As nossas autoridades precisam tanto de Jesus, tanto quanto nós aqui. Então Nero era um imperador muito cruel. Então Paulo sabia que nós precisamos não só orar pela nossa liderança do nosso país, mas precisamos orar para que eles se convertam e entreguem os seus corações a Jesus Cristo. Então a oração é pelos perdidos e tem esse alcance. Então, esse texto, este trecho aqui que eu comentei com vocês, ele desafia aquelas orações que nós temos restringidas. É só para a família. É só para o meu lar. É só para os meus amigos mais próximos. É só para a minha igreja. Mas e os lá fora? E os de fora? E os da sua família que talvez nem conhecem a Jesus Cristo ainda? Pessoas que precisam ser salvas. Então, muitas vezes a nossa oração, ela não inclui os de fora, ela é muito seletiva. A gente fica orando só, Senhor, obrigado pelo emprego, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia, Senhor, obrigado pela faculdade, Senhor, obrigado porque eu comprei isso, Senhor, obrigado porque eu comprei aquilo. Então, a oração, ela sempre fica ao redor de nós, sobre o nosso conforto, sobre os nossos planos, sobre as nossas viagens, sobre os nossos negócios, sobre as nossas coisas, sobre os nossos empregos, enfim. Paulo está falando, e os perdidos? Vocês abandonaram a oração evangelística. Ela é prioritária. Ela é prioritária, porque Paulo, ele entendia o valor da oração e o preço que foi pago na cruz. Não é à toa que Paulo está falando isso. Quando nós entendemos o preço que foi pago na cruz, é muito precioso. Incomoda nosso coração. Incomoda a nossa vida. O irmão Luiz falou aqui, da escola dominical, que eu falei, a gente não tem tempo para poder falar, mas da conversão do meu pai, foi anos de oração. Anos de oração. Eu cresci num lar onde o demônio manifestava no meu pai, eu vi meu lar destruído pela força do mal. O mal eu sabia que existia. Quando eu saí da minha casa, por uma fuga de alguns motivos particulares, eu não vou falar aqui porque eu estou sendo gravado, mas eu saí de casa contrariado. Eu vim embora para a Americana, eu sou da região de Dracena, contrariado no meu coração, eu não queria vir embora. Só que lá eu era um perdido. Lá eu era um perdido. Então eu vim para cá questionando a Deus, porque eu sabia que o mal existia. E onde o Senhor está? Aonde o Senhor está? Porque o mal eu sei que existe. Eu vejo desde pequeno. Mas foi aqui em Nova Odessa que Jesus Cristo falou comigo. Jesus te ama, Éder. Um homem que nem eu conhecia, nunca ouvi, mas eu fiquei igual Spurgeon. Eu comecei a enxergar naquela hora. Na rua, num ponto de ônibus, um homem passa, sem saber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, e Jesus te ama. E foi embora. Foi o suficiente para converter meu coração. Uma frase simples, Mas Jesus é libertador. Ele tira as pessoas do homem forte, que estão presos. Jesus liberta. E aí, eu não me conformei. Eu falei, a partir de hoje, o Éder humano e frágil trava uma batalha com as trevas, porque eu não vou deixar ele levar minha família. Não vou deixar. E aí foi 3 anos de oração, intensas, sem esquecer um dia, sem esquecer, como prioritária. Senhor, salva os da minha casa, salva meu pai, salva minha mãe, salva minhas irmãs. E aí,
Eu sempre falo, né, para vocês na escola dominical, antes de pregar lá fora, salve-os dentro da sua casa. Salve eles. Pode fazer simultâneo. Prega para os dois lados. Bom testemunho. Não seja igual a igreja de Éfeso, mau testemunho da liderança, dos crentes, das mulheres, dos homens, dos jovens. Todo mundo dando mau exemplo. Todo mundo beberrão. Todo mundo cobiçando as riquezas. E Paulo está escrevendo essa carta. Leia 1 Timóteo. Você vai ver todas as acusações que Paulo faz contra a igreja, que abandonou a oração. E aí, eu comecei a sofrer alguns ataques na época, eu fiquei assustado. Fui conversar com o pastor Eduardo, já falecido pela Covid-19, ali na igreja Filadélfia, e ele falou, calma, Éder, calma. Jesus está no controle, o mal está perdendo o terreno, e Jesus está invadindo, não vai demorar muito, continue perseverante na oração. E foi assim que eu fiz, e foi. Dia 26 de dezembro de 2009, o meu pai entregou a vida para Jesus. Eu não posso contar tantos detalhes que os irmãos viram aqui. Mas aí eles se converteram. O pastor Wayne também enfrentou grandes problemas na fila da pena de morte nos Estados Unidos. Gastando muito tempo com os prisioneiros, os detentos, que estavam na fila da pena de morte. E ele fala que ele encontrou um muçulmano muito difícil. E ele diz que nesse relacionamento com esse muçulmano no Texas, ele ficou muito decepcionado e ele ficou assim muito desanimado porque não dava resultado nenhum. 2 anos falando de Jesus para ele, pregando para ele, orando por ele, com orações incessantes, levando o nome dele na comunidade, falando para os irmãos, orem por fulano de tal, porque ele está indo para a pena de morte, é um muçulmano, nós precisamos orar a Jesus para que liberte ele. E 2 anos e nada de conversão. Aí ele fala, até desanimei. E ele conta aqui nas suas cartas, isso lá em 2002 nós estamos falando, né? As cartas ainda existiam, mas ele sempre escrevia, né? Alá esteja com você. Aí teve um dia que ele chegou na igreja e falou, irmãos, as orações não estão dando resultado, a gente não está conseguindo e o Senhor Deus não está se movendo, então eu não sei se ele é salvo, se ele não é, mas vamos insistir, meus irmãos, na oração, para que esse homem seja salvo, ele vai perder a vida dele. E aí diz que oraram mais uma vez, culto público, se levantaram toda a igreja e oraram por aquele homem. As próximas cartas começaram a chegar de forma diferente. Deus esteja com você. Já não era mais Alá esteja com você. Deus esteja com você. Então o pastor Wayne, ele começa a enxergar que aquele homem já começou a ter um brilho do evangelho. E aí essas visitas, esse relacionamento, chegou um dia que ele falou assim, me fale um pouco mais sobre Jesus. E aí ele começa a falar, a pregar o evangelho para ele. E aí o pastor, ele conta, imediatamente uma mudança começou a ocorrer. Ele começou a admitir que Jesus era um bom mestre e as suas cartas agora terminavam com Deus esteja com você. Ele me convidou para estar presente na sua execução. Viajei para Huntsville para vê-lo uma última vez. Como minha alma exultou quando ele me perguntou, o que devo fazer para confiar a minha salvação a Jesus Cristo? Às 3:05 da tarde, ele pediu ao Senhor Jesus para salvá-lo. 51h12 mais tarde, ele estava morto. Apenas 2 horas antes de sua execução, ele piscou para mim e disse, amo você e estarei à sua espera no céu. O homem forte foi amarrado por Jesus Cristo e libertado os bens que são as pessoas que estão cegas de entendimento. Elas não enxergam, elas não ouvem. Ele morreu com um semblante tão pacífico que até o policial comentou, Deus abriu o seu coração e a sua mente para o Evangelho. Então nós vimos a prioridade da oração, nós vimos o propósito da oração,
Nós vamos entrar agora, nós vimos o alcance da oração, agora é o propósito da oração, que eu vou dividir com os irmãos. Agora no versículo 2b e 4 a 4. Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, Paulo está orientando, com toda a piedade e respeito. E isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Paulo está falando aqui de uma vida tranquila, que refere-se à ausência de perturbações, seja elas externas ou internas no nosso coração. Por quê? Nero estava governando. O que Paulo estava vendo? Que as nossas orações têm poder para mudar as realidades dos países e da política. Porque se a política vai bem, a igreja vai indo bem. Então Paulo fala, então orem pelas autoridades, para que a gente tenha uma vida tranquila e uma vida pacífica. Então é a ausência de inquietação interna e externa, é um país tranquilo. Imagina você, um país tranquilo para pregar o evangelho, como o nosso. Olha quanta facilidade nós temos de um culto público. A Coreia não tem essa oportunidade, a Coreia do Norte. Não pode fazer culto, não existe culto, existe a igreja secreta, mas não tem liberdade. Então Paulo está pedindo para eles para orar nesse sentido, para que tenham, orar pela comunidade, pelo país e pelas autoridades, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, um país pacífico. A igreja tem a missão de orar pelos perdidos, pelos governantes, que muitas vezes, meus irmãos, são poderosos e influentes nos países, hostis muitas vezes. Então Paulo dá essa instrução para orar, por exemplo, por Nero, um imperador que esmagava os cristãos, estavam sendo perseguidos. Então Paulo, meus irmãos, orem para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, porque foi os períodos que o apóstolo Paulo mais pregou, quando tinha períodos mais tranquilos e pacíficos, quando ele conseguiu visitar, fundar as igrejas, pregar o evangelho, para que isso chegasse até aqui a nós hoje, nessa noite aqui. Então nós precisamos orar pelos perdidos, autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila. Então nós temos que ser uma igreja, por extensão, né, no nosso país, a igreja evangélica, para não ser um tipo de igreja que agita, para criar problemas dentro do nosso país, da nossa nação. Porque é o que está acontecendo muitas vezes. A igreja fica agitando para criar conflitos, e aí causa divisões. Então tem cristão de esquerda, tem cristão de direita. E aí Paulo está falando assim, não, orem para que tenhamos uma vida pacífica, não sejam agitadores, criando problemas. A gente precisa se relacionar com as autoridades de forma pacífica, inteligente, orando, né, para que a gente possa usufruir dessa liberdade. Então a gente não pode ser uma causa de agitação civil aqui dentro. Nós temos que ser pacíficos. As pessoas têm que olhar para a igreja, olhar para nós, e não ver a gente como preconceituoso. Porque a gente não soube lidar com tantas questões que quando as pessoas de fora olham para nós, nos vê como preconceituosos, discriminadores de pessoas, que não aceita fulano, cicrano, A, B, C, tipo de pessoa. Por quê? A igreja ao longo do tempo não teve maturidade espiritual para lidar com as questões sociais. Se a gente fosse conhecido pelo amor, seria bastante diferente. Bastante diferente. Depois Paulo fala da piedade e dignidade, porque já que nós vivemos em sociedade, nós precisamos ser uma igreja, a igreja de Éfeso precisava ser uma igreja piedosa, uma igreja santa, uma igreja com postura, uma igreja que tinha bom comportamento, com líderes de boa postura, com membros da igreja de Éfeso que desse exemplo lá fora, e não mau exemplo igual o que estava acontecendo. Não agitadores, criadores de confusão, mas pessoas sábias, mansas, né, e maduras no evangelho. Então, Paulo está exortando essa igreja para ter o quê? Moral, caráter diante dos homens.
para que as autoridades incrédulas, os perdidos, olhem para nós e nos vejam com bastante respeito. Eu já encontrei muita gente assim: olha, eu não creio no que você crê, mas eu respeito bastante você. Por quê? Temos que ser mansos, pacíficos, longânimos. Tem hora que a gente escuta muita coisa aqui, né? Mas a gente vai usando assim a inteligência evangelística para alcançar o coração das pessoas, orando por elas, direcionando elas. E aí Paulo continua: porque isso agrada a Deus. Então, o pai se agrada quando seus filhos oram e vivem em dependência dele, intercedendo por todos, inclusive pelas autoridades e todos os perdidos. E aí Paulo, ele vai falar no versículo 4 assim: e deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse texto aqui, ele não ensina que é universalismo, tá? É uma crença que diz que todos os homens são salvos. Não, na verdade não é assim. É o Senhor que determina os salvos. Não são todos que são salvos, mas é o desejo de que todos os homens, mesmo que não sejam, mas que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e conheçam a Jesus Cristo como Salvador. Então, não é para um grupo específico as nossas orações. Não é para a nossa família, não é só para a nossa igreja. Os nossos pedidos, muitas vezes, em geral, né, são pedidos legítimos, pedidos que fazem total diferença. Mas, meus irmãos, eu já orei por muita gente ser curada e elas não estão na igreja. Eu já orei por muita gente ser curada e Deus curou e não se encontra na igreja. Às vezes a gente ora para curar e se esquece de orar para curar a alma, para ser salva, para participar aqui com a gente. Então, quando a gente olhar para uma pessoa que pede oração, olhe se ela precisa de salvação. Às vezes tem aquelas correntes de oração, né? Toda igreja recebe um monte assim de pedidos para orar por determinada causa, enfermidade, enfim, isso tudo legítimo. Mas você vai ver, a pessoa não é salva. A pessoa não serve a Deus. Nós precisamos orar para que Deus a cure, mas também cure a sua alma, salve ela para que ela seja um testemunho não só da cura que ela teve da sua enfermidade, mas como também da sua salvação. E isso glorifica a Deus. O William Carey foi um missionário extraordinário na Índia. Ele teve um filho, o Jabes Carey, que não quis saber de evangelho. Se tornou advogado, ficou na Índia. O William Carey estava em Londres, lá na Inglaterra, fazendo congressos missionários, trabalhando lá. E ele conta o seguinte: foi durante a reunião anual da Sociedade Batista Missionária, que estava acontecendo em Londres, que o Dr. Haaland, que sentia um grande peso por Jabes, filho do William Carey, e disse: irmãos, vamos levantar uma oração em unidade universal, fervorosa, a Deus, em silêncio solene, pela conversão de Jabes Carey. O Jabes estava lá na Índia. Como se o Espírito Santo tivesse vindo subitamente sobre a assembleia, toda a congregação de pelo menos 2.000 pessoas colocou-se em intercessão silenciosa. Carey, em breve, recebeu uma carta de Jabes, seu filho, contando sobre a sua conversão. E verificando-se que a hora do reavivamento estava de acordo com quase exatamente a hora da memorável intercessão. Gordon, página 87 e 88. Um pai que não tinha o seu filho na igreja. Um pai que tinha um filho que não era salvo. Diante ali de um congresso, um outro irmão coloca o nome do seu filho, 2.000 missionários ali oram por aquele jovem advogado, e lá na Índia o seu coração foi tocado. Entrega o seu coração a Jesus, Deus, trabalhando com a sua multiforme graça, escreve a carta para o pai, avisando da sua salvação, conferindo as datas,
o mesmo dia da nossa oração. A gente precisa acreditar um pouco mais, irmãos. A gente precisa crer mais. Esse bairro aqui, ele vai vir para Jesus se a gente crer mais. Se a gente orar mais com convicção, saber fazer a oração. Não é só oração de petição pelas nossas vidas, mas pelos perdidos. A gente vai ser uma igreja missionária forte, missionária, se a gente orar pelos perdidos, se for a nossa prioridade. A oração, ela chega no seu ponto mais sublime, que quando você olha para as suas orações, você vê que você não fala mais de você, só dos outros. Talvez esse seja o ponto mais profundo da oração pelos perdidos. Foi o que Jesus fez. Ele não olhou para si. Ele serviu. O nosso mestre é o nosso modelo. Então, nós precisamos orar pelos perdidos. Alguns vão demorar anos. Alguns pode ser alguns dias, ou na mesma hora. O Mike Dolis, também um americano, escreve sobre ele. Cresci na Igreja Batista, Nova Porta em inglês, né? Mas nunca confiei minha vida ao Senhor para obter a minha salvação. Como adolescente, eu via meus colegas participarem das atividades da igreja, mas eu não ia. Eu via meus irmãos e irmãs irem para a igreja, mas eu não ia. Eu cria na teoria da vida eterna e sabia que confiar em Cristo era, de certa forma, a coisa certa a fazer, mas eu não fazia. Embora minha mãe estivesse continuamente orando por mim, nada realmente aconteceu. Até a noite, em que o pastor pediu à congregação que escrevesse num pedaço de papel o nome de alguém por quem eles estariam dispostos a orar por salvação. Mais tarde, ele me contou que ele coletou 18 pedaços de papel e que meu nome estava escrito nos 18 papéis. Logo depois que eles começaram a orar por mim, eu comecei a me sentir vazio e oco por dentro. E esse sentimento intensificou-se até que comecei a ler a Bíblia e a pedir ao Senhor que me mostrasse o que fazer. Eu já estava indo à igreja aos domingos de manhã. E em 1º de março de 1998, 2 semanas depois que 18 pessoas começaram a orar por mim, o Senhor me disse para pisar no corredor da igreja. E a dar o primeiro passo que Ele faria o restante. Este foi o início da minha vida com o Senhor. Embora eu tenha perdido os primeiros 49 anos da minha vida resistindo ao Senhor, agora eu sei que nosso dever como cristão é usar todos os nossos recursos para ajudar a espalhar a sua palavra. E isto eu pretendo fazer em cada oportunidade que Ele me der. 18 pessoas se uniram para orar por um perdido e ele foi convertido. Um pastor famoso também, londrino, me fugiu o nome dele, eu ia colocar, mas a história dele era muito grande. O pai dos órfãos, não vou lembrar o nome. O pai dos órfãos, ele criou grandes orfanatos em Londres, em épocas em que as crianças ficavam perambulando pelas ruas, e ele fala que ele fez ao longo da sua vida, 60 e poucos anos, mais de 30 mil pedidos de oração. E ele falou que Deus respondeu todos. Todas as pessoas que eu pedi para o Senhor Jesus me deu todos. O último, que não foi relatado por ele, mas por um amigo próximo, que fala que o último se converteu no funeral dele. Ele falou que ele tinha uma missão de 5 amigos que precisavam se converter. Os 4 ele viu em vida. O último,
começou a se lembrar de todas as pregações que fez para ele e aquelas orações que ficaram guardadas no Senhor, o Senhor começou a usá-las naquele momento e diz que naquele funeral ele entregou a sua vida a Jesus. Nós precisamos ter a prioridade da oração pelos perdidos. Nós precisamos orar pelos perdidos. Nós precisamos ser devotos na oração pelos perdidos. Antes de tudo, como disse Paulo, antes de tudo orem. Antes de tudo, nós não podemos negligenciar a salvação para as pessoas através das nossas orações. Nós precisamos ter as orações como prioridades. Então a pergunta que fica para nós aqui nessa noite, para a gente encerrar, é: o Senhor já disse que a vontade dEle é de salvar os perdidos, as autoridades, para que seja um país pacífico, enfim, Ele já está deixando isso muito claro aqui na Escritura. Agora, quem vai participar? Quem vai se levantar e interceder? Quem vai colocar isso como prioridade na sua vida para salvar os perdidos? Através da sua vida, através da minha vida. Com certeza, se a gente começar a orar pelos perdidos, os corações vão se mover. Com certeza. O sangue de Cristo é muito precioso. 1 Samuel 12, 23 diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Deixar de orar, meus irmãos, é um pecado. Deixar de orar pelos perdidos é um pecado. Pecado de omissão. E antes da gente orar pelos perdidos, a gente precisa se arrumar. Porque senão Deus também não ouve a nossa oração. Não adianta eu com a minha vida toda pecadora, num sentido assim de pecado, orar ao Senhor por uma vida. A oração não vai passar do teto. Porque nós precisamos primeiro ser tratados. Vidas convertidas. Para orar pelos perdidos. E dessa forma, Deus vai responder às nossas orações. Então aqui em 1 Samuel diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Deixando de orar por vós. Termino com um poema, Viajando de Joelhos. Uma vez eu li ele aqui na escola dominical. É bem curto. Na noite passada viajei para uma terra além mar. Não fui de navio ou de avião, viajei de joelhos. Vi muitas pessoas lá, como escravas do pecado. E Jesus me disse que eu deveria ir, pois havia almas a serem ganhas. Mas eu disse: Jesus, não posso ir. As terras além mar. Ele respondeu depressa: sim, pode, viajando de joelhos. Ele disse: você ora, eu supro as necessidades. Você chama, eu ouço. Você é que deve se ocupar com as vidas perdidas, distantes ou perto. E assim fiz eu. Ajoelhei-me em oração, deixei de lado algumas horas de descanso, e com o Salvador ao meu lado, viajei de joelhos. À medida que eu orava, via as vidas sendo salvas, e pessoas doentes sendo curadas. Via a força dos obreiros de Deus sendo renovada. Enquanto trabalhavam no campo, eu disse: sim, Senhor, aceito a tarefa, seu coração quero agradar, vou ouvir seu mandado e irei, viajando de joelhos. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. E agora, eu quero que você pense no perdido. Quem está perdido perto de você? É alguém da família especial? É alguém amigo do trabalho? Quem é essa pessoa especial que você precisa orar por ela? Vamos orar agora nesse instante. Fique de pé. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Pai, aqui nesta noite,
orar ao Senhor como a ordem e o desejo do Senhor através da vida do apóstolo Paulo, que é antes de todas as coisas. E nesta noite, Senhor, nós vimos que nós precisamos orar pelos perdidos. São tantas pessoas perdidas, Senhor. São tantas pessoas que elas nunca verão a eternidade em Cristo. São tantas pessoas, Pai, que elas não vão usufruir, Senhor, da bênção da Tua igreja na eternidade com o Senhor Jesus. Ficarão, Senhor, vestidas pela escuridão por toda a eternidade, Pai, longe do Senhor. Essas pessoas, Senhor, que nós precisamos alcançar o coração delas, Pai, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, pelos perdidos, para salvar cada um de nós que estamos aqui nesta noite, e tantos outros que estão nesse bairro ou nas nossas famílias, perto de nós, que precisam ser salvos, Deus, por causa do sangue precioso de Cristo, que é para que todos os homens cheguem à salvação. Se a gente não orar, Pai, por eles, colocar esses nomes em oração, eles não verão o Senhor. Então, Pai, agora esses nomes que estão sendo colocados aqui nesta noite, que o Senhor possa tocar o coração, aonde essa pessoa está agora, Senhor. Que o Teu doce Espírito, que trabalha como o vento, Senhor, que é sublime, maravilhoso, que invade o coração dos homens, que possa visitar, Pai, esse coração agora. Queremos clamar ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor misericórdia por essa vida, Pai. Trabalha nesse coração. Faça com que sinta nojo do pecado, Senhor. Faça aqui com que o coração fique oco, igual ao testemunho daquele irmão Batista. Faça com que essa pessoa sinta o coração vazio e sinta, Senhor, o desejo de ler a Tua palavra, de visitar a igreja ou de procurar essa pessoa que está orando por ela. Então, Pai, use as nossas vidas. Use, Pai, as nossas orações. Nós não podemos, Senhor, manipular o Senhor. Longe de nós disso, Pai. Somos criaturas pobres, espirituais, pecadores. Mas, Pai, o Senhor nos deu a missão, Senhor. O Senhor deu a missão para nós, Pai. Depende de nós. A igreja precisa ser fervorosa. A nossa vida precisa ser fervorosa, Senhor. A nossa vida precisa viver o céu, Senhor. Senão o nosso coração ficará frio, Senhor, até o Senhor voltar. Se o Senhor não agir na nossa vida, colocar fogo no nosso coração, as pessoas não vão ser salvas, Senhor. Depende de nós. E sabemos que tudo isso é através do Seu agir. O Senhor está falando por Paulo, é antes de tudo, é antes de qualquer coisa. O Senhor sente e tem o desejo que todos os homens sejam salvos e tenham o pleno conhecimento, Senhor, da verdade. Então achegue-se agora, Senhor, nesse coração, onde quer que esteja, aqui nessa cidade, do nosso lado, aqui na igreja talvez, esteja alguém aqui, que precisa tocar o coração, e o Senhor está fazendo isso agora, nesta noite, nessa pregação. Talvez essa pessoa esteja em outro país, a gente não sabe, outro estado, outra nação, a gente não sabe das coisas de cada um dos irmãos, das suas lutas. Então, Pai, visita esse coração agora, visita essa pessoa e traga salvação na vida dela. Nós encerramos aqui, Pai, este culto desta noite, missionário, evangelístico, não porque é um departamento, é a nossa vida. É a nossa vida, Senhor. E assim nós terminamos aqui nessa noite, agradecendo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque o Teu Evangelho nos alcançou. E é agora viajando de joelhos que nós estamos orando pelos perdidos, com a Sua instrução, com a Sua direção, em nome de Jesus. Amém.